Meus amigos e amigas, uma pergunta que muitas vezes aparece é essa: já foi descoberto quem era a besta do Apocalipse? Né? Que lá São João fala no livro do Apocalipse. Bem, em primeiro lugar, é preciso dizer que São João fala de duas bestas, lá no capítulo 13 do livro do Apocalipse. Uma primeira besta, ele diz, é aquela que sai do mar, né? E uma segunda que sai da terra. Quem são essas duas bestas? Bom, a besta que sai da terra, ele se referia exatamente, ou melhor, a besta que sai do mar, ele se referia, e o mar era o mar Mediterrâneo, ele se referia ao imperador romano que perseguiu os cristãos na época dele, lá por volta do ano 90, era o imperador Domiciano, que fez uma perseguição terrível aos cristãos. Por que a besta que sai do mar? Porque o mar Mediterrâneo pertencia a todo o Império Romano. O Império Romano ele dava toda a volta no mar Mediterrâneo. Tudo ali pertencia a Roma. Eles diziam Mare Nostrum. Nenhum navio atravessava o mar Mediterrâneo sem ter o aval, não é, do Império Romano no porto de Ostia, que ficava perto de Roma. Então a primeira besta era exatamente o imperador. E a segunda besta, aquela que sai da terra, era exatamente o culto idolátrico dos romanos, né, que prestava culto aos deuses, que por causa disso perseguiam os cristãos, martirizavam os cristãos que não queriam adorar os deuses romanos, o próprio imperador romano, que muitas vezes era considerado um deus. Eram as duas bestas, né, que foram identificadas com 666. Por quê? Porque os gregos usavam para cada letra do alfabeto um número. Então eles pegaram o nome, os cristãos pegaram o nome de César Nero, né? O César perseguiu os cristãos e decodificaram e deram exatamente 666. Então era exatamente a figura do imperador romano que perseguia os cristãos. Essa é a explicação histórica desse 666 que tem lá. Né? Infelizmente, com muita maldade, alguns querem aplicar isso ao Papa, dizendo que o Papa é o 666, porque ele é o Vicarius Filii Dei, o vigário do Filho de Deus, e se fizer a correspondência aí em algarismos romanos para os números, né, arábicos, nós vamos chegar em 666. De fato, chega. Só que tem uma coisa, São João não escreveu o Apocalipse em latim, né? Então nunca usou a expressão Vicarius Filii Dei, né? E tem muitos outros nomes que você vai chegar em 666. Se você pegar, por exemplo, a palavra Ludovicus em latim, quer dizer Luís, se você fizer a numerologia, você vai chegar em 666. Então é uma brincadeira sem, né, de maldade, querer identificar alguém, né, assim, o Papa ou uma pessoa outra qualquer como sendo o 666. Então, a besta do Apocalipse, ou as bestas do Apocalipse, significava o quê? O imperador romano e o culto pagão do Império Romano, idolátrico, que prestava culto aos deuses e que perseguia os cristãos e que fez muitos mártires. Até o ano 313, nós tivemos aí uma perseguição de 250 anos contra os cristãos. Se você quiser estudar profundamente o Apocalipse, leia esse livro, Como Entender o Apocalipse. Aqui você tem uma explicação de todos esses detalhes difíceis de entender sobre o Apocalipse.